Bom dia, querido líder Batista Crescer. Que bom eu falar com você. Estamos aqui para fazer essa ação inédita, né, de gravar para vocês aí o roteiro e a condução da célula, né, para que você possa ter maior visualização. Nós estamos no roteiro de número 33, né, desde o começo do nosso ano celular Zoe, e estamos na semana de 36 para a nossa multiplicação de células, ou seja, né, falta muito pouco para a gente alcançar. 16 semanas exatamente para que a gente possa estar celebrando, né, a vitória aí de um ano que passou, de novas vidas que chegou e de mais multiplicação de células. Certo? Nós estamos na estação do cuidado, ênfase muito grandiosa sobre o discipulado, o crescimento espiritual, a firmeza doutrinária, né? E o grande gol dessa estação é o batismo e os membros se tornarem, membros da célula se tornarem membros da igreja a partir do término do curso DNA Crescer, certo? Anuncio com muita alegria e felicidade, né, que todos estão muito bem-vindos, dando ênfase e muito foco nos visitantes, anunciando o nome da célula, né, deixando bem claro que a célula é parte da Igreja Batista Crescer, está sobre o cuidado espiritual dessa igreja, sabe? E aí começa a anunciar para as pessoas, né, a respeito do compromisso, a agenda semanal, né, nossos eventos, nossas atividades, terça-feira, né, nossa estrutura de cuidado de líderes, não precisa detalhar tudo, porque é cuidar do líder, só para o líder ficar sabendo, né, da nossa estrutura. Na quinta-feira, isso é sim importante, nossas reuniões de oração, 7 e 19 horas. E nos sábados, né, nós precisamos deixar claro que tem uma variável entre o culto de juventude e a ação celular, né, que são atividades que as células fazem para que possam continuar crescendo. Por exemplo, visitas, acompanhamento das pessoas, reuniões extras, né, para poder fazer uma comunhão, um relacionamento, enfim. Então, também nós temos a nossa agenda de eventos, né, que estamos focando. Então, nós temos aí do mês de junho, toda vez que a gente parte da segunda quinzena de um mês para o outro, nós estamos falando dos eventos do outro mês. Então, nós temos o mês de junho e mês de julho já compreendidos aqui. Falei com muita alegria cada evento que vai acontecer, ok? Aqui nós declaramos aí, né, durante 3 meses, atitudes de crescimento. E uma das primeiras atitudes é fazer contato com os faltosos e aqueles que não estiveram na célula, contato telefônico, mandar uma mensagem ou até mesmo uma visita pessoal, né, na casa daquele que faltou, certo? Também partimos para a segunda pergunta, que é a verificação, né, sobre como está indo aí as coisas no seu dia a dia, né? O desafio de manter a fé nas últimas semanas, o que foi enfrentado pela pessoa, né? Como tem praticado sua disciplina de oração, intercessão pessoal. O objetivo é que eles cresçam nessa disciplina espiritual, né? A respeito da leitura bíblica sagrada, das Sagradas Escrituras, né? E não precisa ninguém ficar mandando, a pessoa pode estar fazendo uma jornada pessoal ou com um grupo, né? O importante é estar crescendo e ler na Bíblia. E, né, sobre o jejum também nós perguntamos como tem sido as suas atividades a respeito do jejum, né? Então, nós também firmamos fazendo um link do crescimento de uma pessoa, né, participando do culto Batista Crescer. E passamos também para outra pergunta, né, como tem trabalhado a multiplicação dessa célula e se as pessoas têm convidado alguém para participar da reunião da semana. Também nós estimulamos a leitura de outros livros cristãos, né, ouvir músicas espirituais, sabe? Ouvir pregações, assistir vídeos de pregações gravadas. E é importante também saber de quem está ouvindo, né? Às vezes tem uns falsos profetas que precisamos ser vigilantes quanto que está alimentando o povo. Temos o aspecto do dízimo e oferta, né, que a gente precisa apresentar e fomentar né, e deixar para que os irmãos possam participar voluntariamente. Sempre tem um texto e uma pequena reflexão a respeito do comprometimento com essa disciplina espiritual deixada por Deus, certo? Também convidamos todos para participar das informações do nosso grupo de WhatsApp e nos acompanhar no Instagram, né? Nós temos aí sugestão de pelo menos 4 músicas mais simples e que possam ser cantadas na igreja, né, no trimestre ou de acordo com as necessidades. A oração da presença de Deus, né, para que possa ser realizada com veemência. Nitidamente entramos agora na lição. A lição de hoje é o arrependimento, voltando-se para Deus. A base bíblica é Isaías 55, 6 a 7, né, e a ministração do domingo do dia 15 do 6 à noite, né, do culto de celebração. Então, onde que a gente dá uma ênfase, que é um discipulado feito pela igreja, né, pregado pelo pastor, né, e que vai falar muito a respeito, né, da doutrina do arrependimento, né, e como é crucial a gente aprender essa doutrina, porque caso a gente não aprenda, poderemos começar a militar e caminhar para um entendimento errado, e a nossa vida toda pode ser muito mal estabelecida com compreensão errada a respeito da doutrina. Então nós vamos falar do significado, da necessidade, da natureza, da praticidade e dos resultados, ok? Leia o texto, deixa o grupo ler os textos, né? Faça um resumo, né? Então, primeira coisa que a gente apresenta, o que é arrependimento, né? Nessa porção, nós apresentamos
o que é o arrependimento, e que muitas pessoas têm um engano, né, um ledo engano, de pedir várias vezes perdão pelos mesmos erros, né? Isso, né, não significa arrependimento, né? Arrependimento é um ato fundamental para uma boa prática, para um crescimento da vida cristã de um discípulo de Jesus, sabe? Então, arrependimento é afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia e voltar para Deus, né? Como disse Jesus em Lucas 5,32. Não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Uma compreensão mais geral, né, mais sem profundidade bíblica, vai dizer que pode ser um remorso, mas não é. Por exemplo, né, quando em Mateus 27,3, quando Judas traz Jesus, né, Judas então decide não se arrepender, como Pedro fez. Pedro também traiu Jesus, mas Judas ele então tem um outro ato. Em vez de voltar para Jesus, Judas ele tira a sua própria vida, né? Então veja bem, né, o verdadeiro arrependimento ele envolve ato de contrição. O que é contrição? É quebrantamento. O que é quebrantamento? É choro, é peso na alma, é peso dentro do coração de que tudo está errado e que eu falhei com Deus, né? Eu tenho vergonha do meu pecado e eu preciso de uma mudança de atitude, né, para uma nova e viva direção, né? Uma direção totalmente diferente da qual eu tenho feito. Então, segue as perguntas, né? Você faça o grupo participar, né? Pergunta aí pro pessoal, espera, né, suas ponderações, controla o tempo. Agora nós tratamos, né, do segundo ponto da nossa mensagem, arrependimento, voltando-se para Deus. Nós ainda vamos falar por que é necessário o arrependimento, né? Então, é muito simples. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Sem arrependimento, não há salvação. Sem arrependimento, não há relacionamento com Deus. É impossível desvincular arrependimento de salvação. Não existe uma sem a outra. As duas são essencialmente necessárias, né, para uma pessoa pecadora se tornar uma pessoa, né, filha de Deus. Então, para ser salvo, é necessário que haja perdão de pecados. Deus só perdoa pecados daqueles que se arrependem. Isso mesmo. Não funciona imaginar e pensar no pecado, achar que Deus vai perdoar e que eu não vou fazer mais. Existe um processo. E esse processo perpassa pelo arrependimento, sabe? Jesus deu uma ordem que a gente devesse pregar a todas as pessoas. E o conteúdo fosse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, verso 47. Então, né, faça a célula participar, leve eles a pensar e reconhecer que eles precisam se arrepender todos os dias do seu pecado. Por isso, a primeira pergunta: você reconhece que seus pecados ofendem a Deus e precisam se arrepender? Essa pergunta é necessária porque a pessoa vai começar a compreender que sem arrependimento e sem, né, declarar diante de Deus, há um afastamento dele, sabe? A segunda pergunta é: acredita que seus familiares precisam se arrepender também? Se não fizerem, serão condenados à morte? É isso mesmo. Não tem como negociar, né? A pessoa é muito boa, muito legal, muito honesta, sorri pra gente, ajuda a gente financeiramente às vezes, mas se a pessoa tiver pecados não arrependidos, não entrará no reino dos céus. E por isso, né, esse momento agora, nessa pergunta, nós vamos estar falando sobre o cumprimento da missão que precisamos fazer com as pessoas. A terceira pergunta, né, é como você tem trabalhado, né, para os pecadores receberem a oportunidade de arrependimento. Então, esse é o momento onde a pessoa precisa entender que ela não somente precisa arrepender dos seus pecados, como também contagiar outras pessoas a se arrependerem. Haja vista que isso é demonstração de um amor e de fidelidade a Deus. Agora passamos para o terceiro ponto, a natureza do arrependimento. Nesse ponto, nós precisamos deixar bem claro, né, que arrependimento de pecados não pode se restringir simplesmente a uma compreensão intelectual. O que quer dizer isso? Apenas ficar pensando, imaginando, né? Eu não vou fazer mais isso. Não, o arrependimento, ele sim tem a sua parte cognitiva, mas tem sua parte espiritual, aonde a intervenção de Deus acontece. O arrependimento tem que ser algo proveniente e fruto do Espírito, para que não haja confusão entre arrependimento e remorso, sabe? Então, quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, ela abandona o pecado, ela não faz mais aquele pecado, sabe? Então, todo ser humano precisa da intervenção divina, sabe? Um arrependimento sem Deus não é nada. É necessário que o Espírito Santo esteja envolvido nesse movimento de despertamento, sabe? Então, por isso é tão importante salientar esse ponto. O outro ponto que precisa ser salientado é que a palavra de Deus vem ao homem para que ele creia. Ou seja, a palavra entra na mente, vai no coração e há uma alteração de razão e sentimento espiritual. Então, essa é a manifestação correta de um arrependimento, sabe? Então, o arrependimento perpassa pela emoção, pela razão e pela decisão. Nós precisamos salientar isso no terceiro ponto, né?
E aí tem as perguntas para você fazer para o pessoal, né? O que Deus falou no seu coração, sobre sua condição espiritual, né? A tendência é ouvir um pouco mais, e esperamos em Deus que haja grandes compartilhamentos, né? E né, o desejo de compartilhar com a célula, certo? O quarto ponto é o resultado prático do arrependimento, né? Então, o que acontece quando as pessoas se arrependem verdadeiramente baseadas no Evangelho? Mudança de mente. As pessoas não pensam mais como o mundo. As pessoas levam em consideração que se o mundo pensa desse jeito, eu preciso rever, né, o que Deus está pensando, sabe? Então, eles não pensam mais como o mundo, né? E sabem o quão é danoso o seu pecado e como ele ofende a Deus, né? Há um crescimento de ódio pelo pecado, não pelo pecador, sabe? Então, é o processo natural do arrependimento, né? Seguido de tristeza, contrição. Eu já expliquei para você que contrição é quebrantamento, é choro diante de Deus, é buscar a presença dele, é sentir assim que, né, falhou mesmo com Deus. Isso é contrição. Mudança de comportamento, né? Porque o testemunho, né, precede qualquer anunciação do Evangelho. Então, a demonstração dos frutos é fundamental. O próprio Jesus diz em Mateus capítulo 3, verso 2 e 8, que é necessário demonstrar frutos dignos de arrependimento. Então, é fundamental que haja essa demonstração. A conformação, né, com o padrão dos céus. Então, à medida que a gente vai crescendo no arrependimento, a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com as pessoas do céu, do propósito que Deus quer para a nossa vida, né? Então, é um desafio muito grande. E também pessoas arrependidas não vão estar vivendo uma pegada religiosa, pelo contrário, mas uma autenticidade espiritual, sabe? E o arrependimento cancela pecados, né, e dá salvação às pessoas. E o Espírito Santo, então, toma e faz essa pessoa a habitação dele e começa a fazer uma grande e extraordinária mudança. Agora temos o último item, que é o perigo, né, do falso arrependimento, né? Ou seja, pessoas que realmente não se arrependem, têm remorso, e que é um grande problema, né? Há uma diferença muito grande entre ser uma pessoa religiosa e um discípulo de Jesus. Guarde bem isso, sabe? Pessoas religiosas frequentam a igreja, usam camisas, né, até ajudam financeiramente, mas não obedecem ao Senhor. Não levam a sério o peso do arrependimento. Sabe, o religioso se engana e ele permanece no pecado, se satisfazendo nele a todo momento. De vez em quando ele tem ali algum remorso, alguma coisa, né? A pessoa que odeia, que não se arrepende de verdade, ele também não suporta um ambiente de santidade. Acha que é muito, né? Que é muito falso, muito um contexto muito ruim, entende? Então, é necessário, né, que haja uma reforma, né, haja uma reforma na vida dessas pessoas, reforma de atitudes, mudar seu comportamento, mudar suas ideias, né, o sentimento emotivo, né, cuidado, afetem sim as emoções, mas não podemos confundir presença de Deus com emoções, né, nós temos sim emoções na presença de Deus, mas emoções não coordenam a presença de Deus. Há momentos que não vamos ter emoções, que vamos estar frustrados e precisamos da presença de Deus. Então, é muito importante que essa pessoa, né, entenda e observe bem suas emoções. Também temos aqueles que fazem falsas confissões, né? Fazem lindas pregações de boca, mas internamente nada mudou, nada vai mudar. Então, por isso, é tão perigoso esse falso arrependimento, né? Então, faça o grupo, né, falar, que é tão importante nesse ponto, né, que as pessoas precisam entender que o arrependimento precisa ser cada vez mais claro, cada vez mais incisivo, para que haja uma transformação. Ok? Então, na última pergunta, talvez até o momento da pessoa tomar uma decisão por Jesus. E aí concluímos, né, nosso roteiro e abençoando todo mundo, fazendo uma oração de ministração com um verdadeiro arrependimento.